Eu me chamo Ângela e eu estava tirando meu momento de oração agora de tarde em casa e eu estava lembrando de uma pessoa que partiu e ela era bem envolvida assim, sabe, na igreja, mas eu não sei nem se esse era o contexto dela, eu não sei qual foi o motivo. Sendo que o Senhor me levou a estar intercedendo e eu comecei a ser tomada no choro, intercedendo por vidas que assim tem se dedicado em servir o próximo, se dedicado no serviço da igreja e tem mostrado um rosto de alegria, de dedicação. E por trás estão carregando dores, estão carregando crises. E é como se estivesse se escondendo por trás de uma capa. E por dentro tá um pedido de socorro tão grande. Sendo que quando estão diante das pessoas, quando estão serviço, elas estão fazendo de coração. Estão fazendo de coração e Deus está recebendo. Sendo que o Senhor estava me levando, né, a estar intercedendo por vidas que estão a ponto de dar um colapso, com pensamentos de suicídio. O Senhor tem me trazido várias vezes. Quando eu estou orando por pessoas querendo partir para essa opção do suicídio. E eu não sei quando é que você vai ouvir isso. Nem se esse vídeo vai se espalhar, eu não sei. Mas em nome de Jesus, não opta por essa opção, porque isso não é a saída, isso não é a solução, sabe? Isso é um escape que o inimigo está sugerindo na tua mente, só que essa não é a solução. Desistir não é a solução. Soltar tudo não é a solução. Enquanto eu estava orando, o Senhor me trazia, né? Que às vezes a pessoa está com medo de um julgamento. A pessoa está com medo do dedo apontando. Ah, mas está na igreja e está desse jeito. É uma pessoa de fé. As pessoas precisam mais de mãos estendidas. Mãos de socorro. Mãos que vão dar suporte para levantar as pessoas, não para colocá-la mais abaixo. E o Senhor me trouxe aquele versículo lá em Salmo 46. Na minha versão diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa força, sempre pronta a nos socorrer em tempos de aflição. Eu gosto daquela versão que diz assim: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. E quando a gente faz um pedido de socorro, socorro, Deus, socorro, pedindo socorro por alguma coisa, pedindo socorro a alguém, é um grito de clamor, de pavor, de medo. Alguém me ajuda porque eu não sei o que fazer. Alguém me ajuda por conta de alguma situação, em socorrer alguém. É um pedido de urgência. E o Senhor está dizendo que Ele é esse socorro bem presente no dia da angústia. Sabe, meus queridos, o Senhor estava ministrando no meu coração que a gente tem um amigo tão grande, o nosso melhor amigo, e às vezes esse amigo está num canto. Às vezes a gente está procurando pela atenção de pessoas, pelo um cuidado, ouvir uma voz amiga. Mas, sabe, eu quero te dizer
que para nos tirar dessa situação, para nos tirar desse lugar em que os pensamentos estão perturbando, estão sugerindo suicídio, que há um espírito de depressão, de medo. A palavra fala que medo é um espírito. Sabe, esses sintomas de síndrome de pânico, de ansiedade. E são tantas coisas aí que existem no mundo que têm seus nomes, mas que são doenças da alma, são doenças que estão aprisionando, são doenças que estão matando, são pessoas que estão recorrendo a um suicídio ou estão se isolando. E a palavra fala que quem se isola busca os seus próprios interesses. E o isolamento, às vezes, não é de forma consciente. É porque os sintomas vai lhe levando para um lugar de que você quer ficar só. Mas isso é um engano. Esse isolamento, ele pode levar a estágios mais profundos de uma depressão maior. Até eu chegar a um estágio de pensamentos de suicídio e muitas vezes ouvir os comandos, as sugestões que vêm na mente. E está repreendido em nome de Jesus. Pessoas que chegam realmente a esse estágio de cometer algo, pensando que vai acabar com aquele sintoma, pensando que vai acabar com aquela dor. Mas a vida da gente, meus irmãos, não é só aqui não. Aqui a gente só está de passagem. Há uma vida eterna que começa aqui. Sabe, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a palavra fala a respeito da salvação em Romanos 10:9. Que se a gente crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca a respeito da salvação, da gente crer que Jesus, ele é o caminho. Aí você pode dizer, mas eu já sou crente há tanto tempo. E eu estou lutando contra esses pensamentos. A palavra fala em Romanos 12 sobre a gente renovar a nossa mente. Irmãos, eu já passei por situações que para mim era o fim. Eu já tive sintomas de depressão, que eu ficava calada, ninguém à minha volta sabia. E vinham as sugestões de suicídio, vinham os comandos do que fazer. Eu olhava para minha filha, que era bem pequenininha, e com o olhar de se despedir. E eu entendo o que você está passando. É horrível, isso é horrível. Não é invenção quem fala que está com depressão, não é. Eu sei que não é. Mas existe uma forma de você sair disso, sabe, irmão? Se você precisa de ajuda de um profissional, vai mesmo. Não fica com medo, não fica pensando o que vão falar, o que vão dizer, se vão te criticar, e se você é cristã, mas o que vão pensar? Ei, Deus se importa com a sua vida é mais importante do que qualquer falatório, de qualquer dedo te apontando, te julgando ou te condenando. Mas eu vou te dizer que um irmão de verdade não é aquele que vai te condenar, é aquele que vai estender a tua mão, é que vai te dizer, ei, eu tô aqui para te ajudar nessa caminhada cristã, porque isso às vezes pode estar sendo só uma estação, e não é Deus que nos coloca nisso. A palavra fala que o mundo jaz do maligno. Ele é quem vem para matar, roubar e destruir. O campo de batalha do inimigo é aqui na mente. Por isso que o Senhor nos ensina que a gente deve renovar a nossa mente. Sabe, hoje eu estava conversando com uma irmã em Cristo, falando que tem tempos que a gente está como Abraão, né? A fé está lá em cima. Mas a gente precisa procurar esse lugar de haver uma constância. E não esses picos de uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, uma hora tá crendo em tudo, outra hora tá só misericórdia. Sabe, todo mundo passa por isso. Isso não são palavras de condenação, mas eu oro para que sejam palavras de salvação, para te tirar desse lugar. Vai para a palavra, vai para o teu lugar no secreto, chora aquilo que você precisar chorar.
clama: Espírito Santo, me ajuda. A tua palavra diz que o Senhor é o meu socorro bem presente no dia da angústia. Senhor, me ajuda, porque eu não estou suportando. Isso está doendo. E mostra a sua causa diante do Senhor. Sabe, mas eu quero te dizer que esse é o primeiro passo. Há momentos que a gente vai pensar que está tudo bem. E de repente aqueles sintomas vêm novamente. Como se fosse tomando força. Mas eu te digo, não se renda a esses sintomas. Não se renda a esses pensamentos. Continua nesse lugar de oração. Continua nesse lugar de louvar o Senhor, de adorar, de buscar na palavra, de buscar a presença do Espírito Santo, porque Ele é o nosso amigo. Esse amigo não nos abandona, esse amigo não nos julga, esse amigo não nos condena. Ao contrário, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está dizendo, eu sou cristão e estou passando por isso, nenhuma condenação há para você. A cura para a nossa alma, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. E esses dias eu estava pensando, eu disse, Senhor, mas a cura da alma também. E o Espírito Santo, ele é tão lindo, que ele me lembrou lá do Éden, onde ele criou todas as coisas. E ali havia plenitude, não havia maldade, não havia dor, não havia tristeza. Havia a plenitude, a comunhão verdadeira com Deus. E Adão e Eva não passavam por nada disso. Mas Jesus, ele restaurou essas coisas. Aquele que foi perdido, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, tudo se fez novo. Aí você me diz, mas tudo se fez novo e como é que eu estou passando por essas coisas? A gente está vivendo num mundo em que há ação do inimigo. Mas nem tudo é o inimigo. Tem coisas que a gente precisa fazer, e maior parte delas. O Senhor nos deu autoridade para desfazer as obras de Satanás. Ele nos deu um nome sobre todo nome. E assim como Jesus venceu no deserto, porque ele foi tentado de todas as formas. Jesus passou e sentiu tudo o que a gente passou. Mas ele venceu como? Está escrito. Está escrito. Quando o inimigo vier dizer que é o fim, você diz, o fim das coisas é melhor do que o início. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele é o meu socorro, bem presente, eu não estou só. Obrigado, Senhor, porque Tu estás comigo. E o Senhor diz, não temas, porque eu sou contigo, eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Eu estou perto e não longe. A minha mão não está encolhida, está estendida. Essa palavra é Jesus, Ele é o verbo que se fez carne. Então, quando eu estou liberando a palavra, é Jesus. É Jesus. Jesus, Ele é a palavra. E o Espírito Santo, o nosso consolador, o nosso amigo, o que vai nos trazer à memória, se eu estou me enchendo, o Espírito mesmo vai estar trazendo aquilo que eu vou estar confessando. O Espírito é quem traz aquele momento de estar intercedendo, sabe, de você ser tomado por gemidos inexprimíveis, por vidas que você nem sabe. E eu não ia nem postar, eu não ia gravar nada disso, não, eu não ia, eu estava só no meu momento orando. Tem uns dias que eu não coloquei vídeo nenhum. Mas todas as vezes que eu estou pensando em desistir de parar com esses vídeos, o Senhor levanta alguém para dizer. Uma vez foi por vídeo, agora foi pessoalmente. Uma pessoa para me dizer, continue. Sabe? Se há um plano e um propósito de Deus de eu continuar esses vídeos, nem que seja uma pessoa, se uma pessoa for alcançada, glória a Deus. A missão já está valendo a pena. E no momento que eu orava, o Senhor me trazia muito forte. Que é como se houvesse pessoas atrás de uma maquiagem, atrás de uma capa,
mas passando por tanta dor, por tanta crise, por tanta coisa na vida pessoal ou sentimental, em alguma área da vida dela que tá carregando uma dor, tá se tornando um fardo, algo insuportável. Que foi quando me veio esse versículo. É como se alguém tivesse com um grito de socorro atrás de um sorriso, através de uma capa mesmo, sabe? Tentando demonstrar que tá tudo bem, que tá trazendo um sorriso para outra pessoa, que tá servindo a outra pessoa. E muitas vezes a gente é alcançado dessa forma mesmo, sabe? Pelo próprio Espírito de Deus. Enquanto eu estou semeando na vida do outro, Deus está cuidando de mim. Mas o que eu quero te dizer é que se você está no extremo, que não está suportando, sabe? Pessoas estão infartando por estar carregando. Aquilo está trancando, está lhe fazendo mal. Não continue segurando essas coisas. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Peça ao Espírito Santo, Senhor, bota alguém para me conversar. Coloca alguém que vai ser uma ponte para mim auxiliar. Sabe, busque, se você congrega, o seu pastor, a esposa do pastor, ou alguém que você sente confiança e que vai lhe instruir com a palavra. E não que vai concordar com os seus sentimentos, concordar com o que você está passando. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que tem pessoas que podem chegar e não trazer a solução, sabe? Eu já presenciei situações em que uma pessoa estava num quadro de depressão forte e uma irmã em Cristo, boca de Deus, foi naquele lugar, ela foi abraço, foi. Ela foi ouvido, foi. Mas teve momentos que foi necessário ela dizer verdades que aquela pessoa precisava ouvir. E às vezes a gente tem que ser confrontada, às vezes a gente vai precisar de ouvir palavras que não são fáceis. De dizer, se levante quando você quer estar deitado. E eu me lembro que nesse momento, ela falou sobre se levantar, de fazer as coisas dentro de casa. Sabe, a gente precisa dar uma ação correspondente, justamente contrária àquilo que o nosso corpo está falando. Se a gente ficar só sentada, se a gente ficar só deitada, se a gente ficar se entregando a esses pensamentos, a gente não vai sair do lugar. Ou então ficar só dependente de medicações. Mesmo que você tome os medicamentos, ouça a voz do Senhor, ouça a palavra do Senhor, renove a sua mente. A única coisa que tem o poder para lavar e apagar os sofismas é a palavra de Deus. Isso está tão claro na tentação de Jesus no deserto. Ele fala sobre a gente resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O campo de batalha do inimigo é a mente. Sendo que não vem os pensamentos dizendo, isso aqui é o diabo lançando, isso aqui é o Senhor dizendo. Os pensamentos vêm na voz do eu. É eu pensando, só que eu preciso discernir esses pensamentos de onde está vindo. Se são pensamentos de angústia, pensamentos de medo, pensamentos de incapacidade, pensamentos destrutivos, pensamentos que é para te colocar para baixo, isso não vem do Senhor. A gente precisa calar a voz do inimigo. E como é que eu vou calar a voz do inimigo, Ângela? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela não volta vazia sem fazer o que te apraz. E eu te garanto que assim como eu saí um dia dessa depressão, Deus, ele não mudou, ele permanece, ele cura. E eu fui liberta. Sabe, aqueles sintomas horríveis que eu olhava para a minha filha, pequenininha, querendo se despedir dela. Isso passou. E se no decorrer da caminhada, mesmo você sendo curado, algum momento você identificar algo, começar vindo essas sugestões, seja rápido, corra para a palavra.
Se precisar pedir ajuda, eu te digo de novo, peça ajuda, tanto de um profissional como de homens e mulheres de Deus que têm pessoas de confiança. E não se envergonhe, mais uma vez eu lhe digo, se você está na fé e está passando por isso, aí você nem é menos e nem é mais do que ninguém. Isso não vai te diminuir, isso não vai diminuir o propósito, o plano que Deus tem para a tua vida. E eu ainda declaro mais. Deus te fortalecendo, Deus te curando, porque Ele já levou todos esses sintomas. A gente só precisa se posicionar, tomar posse e ir renovando a nossa mente todos os dias. Todos os dias vai chegar uma hora que vai estar tudo em equilíbrio. Vai chegar uma hora que você vai estar sorrindo. Vai chegar a hora que você vai estar sendo mão estendida. Vai chegar a hora que você vai estar sendo boca de Deus para outras pessoas. E vai chegar a hora que você vai estar servindo. Sem nada disso mais estar te prendendo. Sem nada disso mais estar te segurando. Sabe? Sem estar se escondendo atrás de uma dor. Vai chegar uma hora que essa dor vai servir de testemunho. Para você falar o que Deus fez na sua vida. Mas eu te digo, não fica preso por medo, não fica preso pensando o que vão falar. Não fica pensando que é um fim, não fique preso a esses pensamentos de depressão. Busque ajuda. Eu digo, começa a ouvir louvores. Começa a desfrutar dessa paz que excede todo entendimento, guardando a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Começa a mergulhar na palavra do Senhor. Começa a ouvir ministrações que falam sobre isso, sabe? Sobre esse equilíbrio das emoções. Sobre o amor de Deus, que você é amado, você é importante, você é filho de Deus. Deus te escolheu desde o ventre da sua mãe, antes da fundação do mundo. Deus já tem um plano e um propósito para a sua vida. Esses planos eu declaro que não serão frustrados em nome de Jesus. Eu declaro que esse não é o fim, mas é o começo de grandes coisas. É o início de uma grande jornada, daquele que Deus tem para a sua vida. Não fique preso às mentiras do inimigo, dizendo que esse é seu fim, que tudo acabou, que não tem mais jeito. Tem jeito sim, só se levante, se posicione. Comece a buscar novamente, comece a confessar a palavra de Deus, porque morte e vida está no poder da língua. E aquele que bem a utiliza colherá do seu fruto. Não fique falando dos sintomas, mas comece a dar uma voz com o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, ao nosso respeito. Essa palavra funciona. Ela é real. Jesus é real. O Espírito Santo é real. E Ele tem cuidado de nós. Ele diz que Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso socorro bem presente. Agora eu te digo. Essa palavra, ela é remédio. Quando a gente vai no médico e ele passa um medicamento para a gente tomar todos os dias naquele mesmo horário. Não é você só tomar esse medicamento aqui uma vez e querer que tudo fique bem, sabe? No mundo espiritual tá tudo bem. Jesus já fez tudo, tudo tá feito, tudo foi consumado. Mas a parte que exige de nós fazermos, a gente precisa fazer. Então, muitas vezes a gente não pode estar só colocando culpa no diabo, nos demônios, na ação do inimigo. O campo de batalha é onde ele age. Mas se posicione, tome força, abra a sua boca e comece a falar sem sentir, comece a falar chorando, mas permanece tomando esse remédio. Permanece tomando esse remédio, permanece confessando o que Deus diz ao seu respeito. Continua orando, continua louvando, continua se rendendo aos louvores. Continua abrindo seu coração ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, me ajuda, Tu és o meu consolador, o meu amigo, aquele que me lembra todas as coisas que eu já tenho ouvido da tua parte. Ele traz a memória, Ele traz a lembrança. Deus, Ele não está pesando a mão, nem nos castigando, não. Deus, Ele é amor. E Ele vem com seu bálsamo,
com seu cuidado. Se levante e se posicione em nome de Jesus. E não pense que esse é o fim. É o início de grandes coisas no Senhor. Se somente você se posicionar e buscar esse socorro bem presente, você vai ver o socorro do Senhor se revelando, o cuidado do Senhor, o zelo, o amor, através de outras pessoas, através da sua experiência com o próprio Espírito Santo de Deus. Fica firme, não desiste, não desista de você, não desista do propósito que Deus te confiou. Aí você pode dizer, que propósito? Há um propósito, sim. Essa dor pode ser toda transformada em alegria, em uma mão estendida. Hoje você pode estar sendo aquela mão que está pedindo ajuda. Amanhã você vai estar estendendo a sua mão para estar ajudando e socorrendo outros. Eu creio nisso porque Deus fez isso comigo. Sabe? Não tenha medo. Não tenha medo. Não desista. Não se entregue. Não pense que esse é o fim. Continua fazendo as mesmas coisas, porque de repente, você vai continuar vivendo a sua vida, buscando ao Senhor, servindo, mas em algum momento o Espírito vai te lembrar e vai te mostrar, ei, aquela angústia acabou, aquele pavor acabou. E você vai dizer, meu Deus, cessou. O vento cessou, a tempestade acabou. E você desfrutando daquela paz que excede todo entendimento. E se aquele que te angustiava pode ser alguma circunstância que não é na mente, mas é algo físico, algo que está... Deus, Ele ouve e Ele tem solução para qualquer problema. Mas eu te digo, se você precisa se abrir com alguém, se abra, não fique segurando isso, não. Não fique se isolando, não fique. Porque aí é isso que o inimigo quer. Ele quer destruir realmente uma vida, ele quer destruir o plano, ele quer destruir o propósito desde o início, com o nascimento de Jesus. O que foi que o inimigo tentou? Foi destruir o propósito. Porque Jesus, ele era o plano de salvação para a humanidade. Tu já pensaste se o inimigo consegue matar aquela criança? Sabe? O inimigo das nossas almas, ele quer matar o propósito. Porque há um plano, há um propósito na sua vida para alcançar e tocar em outras vidas. Algo grandioso da parte de Deus com você e através de você. Então não permita, não se deixe ser enganado pelas mentiras, pelas artimanhas do inimigo, porque em Deus, em Cristo Jesus, há vida e há vida em abundância. Há um renovo, há um refrigério, há uma forma de sair sobre isso. Há um revestimento de poder também, que é a oração em línguas. Sabe, o batismo no Espírito Santo, isso nos ajuda muito. Isso edifica a nossa fé. A gente está falando mistérios com Deus. Segredos com o Senhor que a gente não entende. A nossa mente, ela fica infrutífera, mas o nosso espírito está sendo edificado. É como um celular que está carregando. A gente liga ali e a bateria vai se enchendo até ficar completamente carregada. E a oração em línguas, ela faz isso. Ela vai nos fortalecendo, vai nos deixando mais sensíveis, mais ligados ao Senhor. Então, se a gente se achegar ao Senhor, Ele vai se achegar a nós. Se a gente buscar o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrá-lo. E eu te digo, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Se renda ao Senhor, se entregue. E é isso que o Senhor trouxe no meu coração, sabe? Para estar comunicando aquilo que o Espírito trouxe a mim durante essa tarde. Através da intercessão, que a oração do justo pode seus efeitos.
E eu creio no poder da oração, que vidas que eu nem conheço, mas o Espírito sabe por quem eu estava intercedendo. E eu creio que vidas foram alcançadas. E o Senhor me pediu para compartilhar sobre essas dores da alma, sobre um grito de socorro, de pedir ajuda. Peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda a Deus, busque, renove a sua mente, mas busca ajuda em pessoas também. E você vai sair desse quadro para a glória de Deus. Se você puder estar compartilhando, se você puder estar se inscrevendo no canal e compartilhando para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Amém.